boa tarde, obrigado. Vou estar de vez em quando olhando para você, mas de vez em quando olhando um pouquinho para frente, né, para o pessoal aqui que vai receber da imprensa. Uma alegria poder estar aqui, né, calorão, lembrando muito do meu Rio de Janeiro lá, com 40 graus, mas assim, feliz, porque o calor é alegria, a gente sorri muito mais e independente da situação que nós estamos no momento, na zona de rebaixamento, a confiança é grande de que permaneceremos na primeira divisão. Bem, são temas assim interessantes, né, que hoje se fala muito em futebol reativo, propor o jogo. Na realidade, dentro do jogo, a gente propõe e em muitos momentos também somos reativos. Depende muito do momento, de como está o jogo, que você está, que você tem até mesmo como uma equipe, um time de futebol, as possibilidades que você tem e dentro do jogo você vê, né? Nós propomos o jogo contra o Atlético Mineiro e nós perdemos o jogo. Então isso não, na realidade, a gente tem que ter um equilíbrio. O que eu penso é que a gente precisa ter um equilíbrio tanto em propor o jogo como um equilíbrio em ser reativo. O que a gente precisa, se a gente em alguns momentos reativo, a gente precisa de uma saída em velocidade, para isso a gente precisa de jogadores muito velozes. E se a gente propõe o jogo, a gente precisa automaticamente de jogadores de muita qualidade técnica e também de velocidade, porque você não vai propor um jogo em cima do adversário sem você vai saber que você vai ter que, em muitos momentos, correr para trás, contra-ataque, transição defensiva, como se diz hoje, e você precisa estar preparado para isso e a gente precisa ser muito veloz. Então, o mais importante é que a minha equipe tenha equilíbrio nos setores e que ela seja muito forte. O que a gente percebe é que a gente propõe um jogo, mas não consegue fazer os gols. Então, a gente encontrar realmente as soluções para que isso aconteça. Eu respondi um pouquinho, né, da sua pergunta na primeira resposta minha. Nós sabemos o quanto é difícil, né, o Campeonato Brasileiro, o quanto é difícil de você criar contra equipes de tanta qualidade. Por exemplo, enfrentamos duas grandes equipes, Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos enfrentar agora o líder do campeonato e sabemos o quanto é difícil de criar o jogo, de criar as possibilidades e também de finalizar. O que eu tenho acompanhado, já venho acompanhando, Luiz Ubel foi meu auxiliar desde 2018, na realidade era lá no Bahia em 2017, mas dali quando eu saí, ele já ficou como meu auxiliar. Conheço, né, todo o trabalho dele, porque a gente trabalhava junto e sei o quanto ele é extremamente organizado e ele tem procurado trazer isso para a equipe. Mas eu percebi que a equipe, alguns jogadores, principalmente, que são importantes de pisar na área, pouco pisam na área. Então, é algo que a gente vai estar treinando, é realmente uma questão de treinamento, conscientização, porque você não consegue hoje ter uma vitória se você não for intenso, se você não estiver ligado o tempo todo. Você vê que nós tomamos um gol num contra-ataque onde que nós fizemos uma boa jogada, que a gente havia conversado sobre isso, até mesmo ao chegar ao fundo, da gente tirar daquele primeiro homem, dar uma cavadinha, não aconteceu. O Elton fez um movimento perfeito, que ele simplesmente fingiu que ia no primeiro pau e recuou. Se dá uma cavadinha, se o Wendel conseguisse encontrar ele naquela cavadinha, a gente teria saído na frente. Mas, ao mesmo tempo, tomamos um contra-ataque e tivemos dificuldade, assim, de neutralizar, que deveríamos ter feito uma falta. A falta faz parte do jogo e a gente precisa usar isso. Então, quer dizer, são várias situações que a gente precisa. Cheguei aqui agora, participei não diretamente dos treinamentos, deixei muito o Luiz Ubel à vontade para que ele pudesse desenvolver o trabalho, apenas conversando, dando alguns toques, mas agora eu, como treinador oficialmente, né, sendo apresentado aqui, claro que eu vou estar colocando aquilo que eu imagino, aquilo que eu acredito, inclusive em termos também de contratações. A gente sabe, sim, que a gente precisa de contratações muito pontuais, não é fácil você conseguir contratar jogadores nesse momento agora. Você tem que buscar, por exemplo, numa segunda divisão, algum jogador que está dentro da primeira divisão com pouco espaço no seu clube, ou um jogador que está voltando ao Brasil. Então, não é simples assim, né? Nem todos, muitos jogadores têm preocupação de vir para um clube, por exemplo, como o Cuiabá, que é um clube emergente. A gente sabe disso. Então,
tudo isso dificulta dentro desse momento de contratação, momento do Campeonato Brasileiro. Mas acreditamos que até mesmo a administração que tem sido feita aqui facilite para que os jogadores venham para cá, porque aqui os salários não atrasam, porque aqui o bicho é bom, porque aqui existe uma organização. Está chegando no momento em que a gente vai ter o CT com 4 campos, 2 campos já quase prontos. Tudo isso é um atrativo muito grande para o atleta, que eu sei. Tenho um relacionamento ótimo com muitos treinadores e atletas, e eu creio que isso facilita no momento de uma abordagem da nossa diretoria com os nossos atletas. Então, englobando tudo isso, é o que a gente pensa daqui para frente, para que a gente possa ter um time forte para o Campeonato Brasileiro. Ano passado, eu tive a ligação, o Cristiano me ligou, a gente trocou uma ideia, bateu um papo. Eu estava com, na realidade, um acordo com o SBT. Quando eu saí ali do Coritiba, eu não esperava realmente pegar nenhum trabalho, já que estávamos já no segundo turno, e não é fácil você pegar um trabalho assim, desse nível. Sabia, o Chamusca estava fazendo um bom trabalho, tinha acabado de sair, ou estava na realidade em 4º lugar, né? A equipe estava na 4ª colocação, mas já tendo um pouco mais de dificuldade. Mas foi exclusivamente pelo contrato que eu havia feito com o SBT, eu não queria quebrar esse contrato, eu ia apenas comentar os jogos da Libertadores e também não queria pegar um trabalho, por exemplo, como no segundo turno. Nessa situação, por ter a facilidade de ter o Luiz aqui, primeiramente, vindo como auxiliar técnico, de conhecer o grupo e de ter acompanhado também os jogos, e logo no início do campeonato, quer dizer, estamos aí na 7ª, estamos indo literalmente para nós, é a 8ª rodada, né, que a gente está disputando. Outros já estão quase que na 10ª rodada, mas para nós estamos indo agora para a 8ª rodada, que faltam 2 jogos. Então é mais atrativo, porque a gente entende que é possível se fazer alguma coisa para que a gente possa juntos, unindo todas as forças, encontrarmos o nosso maior objetivo e plano de jogo, sistema de jogo, fazer com que os jogadores acreditem, que eles realmente entrem em campo com sangue nos olhos, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Além de toda a organização que a gente tem, né, tática que a gente procura desenvolver, essa entrega, essa questão do coração, essa questão da paixão por aquilo que você faz é fundamental, e a gente está vamos tentar cada vez mais trazer esse tipo de mentalidade por toda a experiência que eu passei na minha vida como jogador durante 20 anos e como treinador há 15 anos. Eu tenho acompanhado, como eu falei já, a equipe do Cuiabá. É claro que eu acompanhava vários jogos. Conheço muito bem, naturalmente, o Luiz, sei o quanto ele é organizado, né? Ele, inclusive, contribuiu muito para o meu trabalho, pela organização que ele tem em termos de treinamentos. E com toda a minha experiência de 35 anos de futebol, a gente começa a perceber algumas coisas. Você vê, o Elton é um goleador, mas o Elton está muito sozinho. Eu percebo que ele realmente, em alguns momentos, ele fica muito isolado. Então, é o que eu digo sempre de equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio em todos os setores do campo. Eu tenho que estar preenchendo, porque, na realidade, o futebol é a superioridade sempre quando você consegue, além da superioridade técnica e física, hoje, que é muito importante, você tem que ter uma superioridade numérica nos setores do campo. E se a gente consegue ser inteligente ao ponto de colocar essa superioridade, aí é que está o segredo da situação. Eu percebo, então, que a nossa equipe consegue ter um controle muito bom do jogo, posse de bola, que tem jogadores de qualidade para isso. Você vê que ontem, né, a forma como a equipe jogou, né, a equipe jogou com uma linha de 5 atrás, mas em muitos momentos era uma linha de 3, com os 2 laterais um pouco mais avançados, com jogadores no meio campo de muita qualidade. É o caso do William, né, é o caso do PP. O Camilo é um jogador de muita força, mas um jogador também que tem uma habilidade. Mas a gente pisou muito pouco na área, a gente teve muito pouca profundidade, a gente teve poucas entradas de facão, diagonal. Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Não é simples assim, porque hoje eu vou pegar os jogadores que não jogaram ontem, ou alguns jogaram ontem, mas no segundo tempo. Só vou estar com a equipe que jogou ontem, e boa parte dessa equipe estará entrando como titular no jogo contra o Bragantino. Nós vamos ter apenas um treinamento amanhã
já lá em São Paulo. Então não é simples, né, a gente mudar. E aí, o bom é que eu conheço muito bem a filosofia de trabalho do Jubel e ele conhece muito bem a minha. São alguns momentos que a gente pode conversar bastante, a gente pode mostrar vídeos que a gente vai consertando e com o passar do tempo, claro, a gente vai cada vez mais qualificando essa, para mim, uma deficiência de não pisar na área, porque se você bota peso na área, se você tem jogadores na área, não fica apenas um jogador com a responsabilidade de finalizar, que é o caso do Elton. É isso, Gabriel. Acabei de falar basicamente isso agora, mas é justamente da gente encontrar esse equilíbrio dentro do jogo. Se a gente cria uma possibilidade, eu tenho que ter jogadores, por exemplo, para finalizar. Nem todos os jogadores têm a facilidade de uma finalização de fora da área, por exemplo, como o PP tem, como o próprio Camilo, que deu ontem. Então, é muito importante a gente botar peso na área, a gente botar realmente jogadores que pisem na área para ter oportunidades, inclusive de triangulações dentro da própria área do adversário. Então, o que a gente percebe é que não basta a gente colocar uma bola na área para o Elton, apesar dele ser grande, ser um jogador de área, não é o bastante, porque muitas vezes ele encontra zagueiros de muita qualidade e que ele é muito bem marcado. Isso aí eu falo do Elton, mas de qualquer atacante que entre. Tem o Gênesis, tem vários atacantes que podem entrar e fazer esse papel. Então é muito importante que a gente tenha um equilíbrio dentro do campo, que a gente realmente assim dê outras possibilidades, não apenas de que sejam bolas alçadas na área, mas que a gente realmente tenha entradas em infiltrações, jogadas em profundidade dos nossos homens de lado, os nossos volantes, por exemplo, a gente tem jogado quase que ali, apesar de a gente ter feito a linha de 5 no jogo passado, mas normalmente é um 4-3-3. Esses dois homens, por exemplo, como foi ali o caso do PP e do William, que eram os homens de lado, né, quase que os três volantes, que era Yuri como primeiro volante, se a gente jogar num 4-3-3, basicamente o Camilo quase que ficou em alguns momentos ali quase que como um extremo, esses homens precisam pisar na área, o William tem que pisar na área, o PP tem que pisar na área, e isso facilita muito para que essas oportunidades que a gente cria sejam finalizadas. É claro que toda a questão de reforços é tratado internamente, mas a gente sabe sim que a gente precisa de reforços, existem algumas posições bem pontuais que a gente precisa encontrar, e não é simples, como você mesmo falou, uma que está apertando, que os clubes, apesar que aqueles que jogam 7 partidas, normalmente são jogadores que já estão dentro do planejamento do clube. Aqueles que jogam menos, com certeza vão ter talvez a oportunidade de sair. Mas a gente precisa além de jogador de qualidade, a gente precisa de gente com fome. Sabe aquela coisa quando você está com fome realmente, assim, que você pega um prato de feijão com arroz e que você cai dentro com muita alegria? É muito simples, mas é isso que a gente precisa. O que a gente precisa no Cuiabá, além de um bom jogador, de repente um jogador intenso, de velocidade, de qualidade técnica, a gente precisa de alguém com fome. Porque tem que ser assim, na Série A não tem uma outra forma de se trabalhar, e eu acredito muito nisso. A gente está em busca no mercado, nessas possibilidades para que a gente possa encontrar, mas é uma realidade, a gente sim precisa de alguns reforços. Você vê, né, Flamengo está falando sobre reforços, por que o Cuiabá não vai falar? Olímpio, eu não vou falar nunca das minhas deficiências, né? De vez em quando eu vou falar um pouquinho das qualidades, mas sabemos que sim, temos deficiências e que a gente precisa corrigir. Talvez uma assim, eu já coloquei, essa questão da gente pisar pouco na área, de poucos jogadores na área, isso é fundamental que aconteça. Então é algo que é feito nos treinamentos, a gente precisa desenvolver. Eu sei que, até mesmo falando do trabalho do Luiz Jubel, ele estava bastante sobrecarregado, porque ele era o único treinador, na realidade, aqui, né? Literalmente, ele que tinha que montar o trabalho, ele que tinha que organizar o trabalho, falar para todos qual era o trabalho, ele que tinha que desenvolver todo o trabalho, porque eu estando aqui, o Joelton, que é meu auxiliar técnico, e o próprio Luiz, a gente, no trabalho de hoje, a gente vai fazer 4 tipos de trabalho. Mas eu posso estar prestando atenção especificamente num trabalho defensivo, na minha defesa, e ele pode estar pensando, e o Joelton, como foi um atacante, ele pode estar olhando, claro, na movimentação dos nossos atacantes. Então, ele estava realmente muito sobrecarregado, e chegando a gente aqui, com certeza vai facilitar muito o trabalho. Como eu falei na primeira resposta, a questão de propor o jogo ou de ser uma equipe reativa depende muito do jogo, do momento do jogo, da equipe adversária que a gente
está enfrentando. Você vê que a gente propôs o jogo no segundo tempo contra o Flamengo, não propôs o jogo no primeiro tempo. A gente propôs o jogo o tempo todo contra o Atlético Mineiro, não conseguimos vencer o jogo. Então, essa questão é uma vamos dizer assim, é um momento que se fala muito, né? Virou uma coisa meio chavão, né? De que o cara moderno, ele fala muito sobre propor o jogo ou ser uma equipe reativa. Para mim, que tenho 56 anos, eu estou na média ali, vamos dizer assim, eu não sou nem tão jovem, mas também não sou nem tão coroa assim, né? Mas eu acredito muito numa equipe forte, consistente e agressiva e corajosa em todos os setores. Então, tem horas que a gente vai ter que ficar no mano a mano, que a gente vai ter que propor o jogo, tem horas que a gente vai ser reativo, que a gente vai esperar o adversário vir para que a gente possa contra-atacá-lo dentro da estratégia especificamente daquele jogo. Então, eu quero uma equipe moderna, uma equipe que sabe jogar. O jogador moderno hoje, ele não pode estar... a não ser o goleiro, né, que tem que ficar na sua posição, mas um zagueiro ele pode fazer um volante. Um zagueiro, por exemplo, né? Eu tive uma oportunidade no Vasco da Gama, em 2016, que eu coloquei o Rafael Vaz, que é um zagueiro, no lugar do Thales, que era um atacante. Eu não tinha um atacante, mas eu sabia que o Rafael Vaz, nos nossos rachões, ele era muito eficiente na parte ofensiva. Ele só jogava de atacante e ele finalizava muito bem. Tirei, recebi um pouquinho de vaias, porque não tinha, mas o Thales o falecido Thales, estava muito mal naquele jogo e, por incrível que pareça, para muitos, mas não para mim e para a minha comissão técnica, que a gente conhecia muito bem o Rafael Vaz, ele definiu o jogo e a gente avançou na Copa do Brasil. Então, a gente precisa, no futebol moderno hoje, jogadores com essa característica, que podem, por exemplo, em algum momento, ser muito forte defensivamente, é o caso do que acontece hoje com os nossos laterais ou com os nossos extremos e pontas do passado, que ele precisa atacar, mas ele precisa saber marcar também, ele precisa recompor, ou pelo menos se posicionar taticamente para que a gente não sofra nenhum tipo de ataque, por exemplo, pegando os nossos homens de lado, né, para que eles possam aprender a se posicionar pelo menos e serem fortes defensivamente. Então, essa questão de propor o jogo ou ser reativo depende muito do momento. O que eu acho é que a gente precisa ser muito equilibrado em todos os setores. Na verdade, esse é meu desejo, por isso que eu vim para cá, acredito muito. Quando um treinador ele está parado, o que a gente faz é conhecer o elenco das equipes, né? E por ter o Luiz aqui, né, eu conhecia muito bem o elenco e uma das coisas que me faz acreditar, apesar de saber que a gente precisa de alguns reforços, é que esse elenco pode dar uma boa resposta. Esse elenco tem condições realmente de fazer um bom campeonato brasileiro, tem demonstrado isso, tem superado inclusive adversários com muita qualidade, não tem sido eficiente naquilo que é mais importante, né? A essência do futebol é o gol, né? A nossa meta maior. Então, a gente vai em busca disso, vamos treinar, vamos conversar com os jogadores, vamos nos entregar de corpo e alma para que a gente possa realmente fazer com que o torcedor chegue no final do ano e sinta-se orgulhoso e feliz pelo Cuiabá.